Olá, sejam bem-vindos ao espaço À Conversa Com, um espaço descontraído de debate, promovido pela DECO, no âmbito da Semana Mundial do Investidor, uma organização da CMVM, que este ano, 2023, tem como tema Poupar para o Futuro, Investir com Inovação. Recebemos neste À Conversa Com, dedicado à digitalização e gamificação no investimento, recebemos, como dizia, o Vinay Pranjivan, que é economista da DECO, é especialista da proteção do consumidor nos serviços financeiros e representa todos nós, todos os consumidores, em muitas entidades nacionais e internacionais, nomeadamente na própria CMVM e na Autoridade Bancária Europeia. Temos também o João Martins, um jovem gestor de projetos de Data Science, que é membro ativo e fundador da plataforma de jovens da DECO, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a DECO Changers. Sejam bem-vindos os dois, obrigada por se juntarem a nós. Estamos certos que esta conversa será muito dinâmica, muito descontraída e também muito enriquecedora para todos os consumidores. Começa então a conversa dirigindo a primeira palavra a ambos, a quem quer e quem pode investir, quais os primeiros passos que deve dar, o que deve saber antes de procurar o investimento. Deve, por um lado, Vinay, procurar produtos mais técnicos, mais formais, de um caráter mais duro, mais sério, digamos assim, ou, por oposição, João, o jovem consumidor, sobretudo, deve procurar produtos com uma linguagem mais próxima do corrente, mais descontraídos, até arriscaria dizer mais divertidos. Onde é que está, na verdade, o elemento cativante dos investimentos? Peço a palavra, então, neste caso do Vinay. Vamos começar por ti, Vinay. Bom dia, obrigado, Graça. A verdade é, devemos começar sempre com os conceitos básicos das finanças pessoais. Para quem entra no mercado de investimentos, deve perceber precisamente onde é que está a entrar. E aqui é o primeiro conselho a dar. Deve investir apenas e só no mercado de investimentos e particularmente no mercado de capitais e em produtos que são supostamente mais arriscados, precisamente aqueles capitais que são dedicados aos objetivos que não requeiram o dinheiro no imediato. Isto quer dizer que há parte da sua poupança que deve ser canalizada para produtos mais líquidos, vamos por assim, com maior facilidade em ter dinheiro e obter esse dinheiro se precisar deles, e uma outra parte deve estar em produtos menos líquidos ou que tenham mais volatilidade. E aqui é um conceito importante que é a questão do arriscar, para ter um potencial retorno maior. Este é o grande chamariz, vamos assim, do mercado de capitais em oposição aos produtos mais conservadores, como os depósitos, que nós sabemos são os preferidos a nível de poupança e da aplicação de poupança dos portugueses. E aqui esta discussão sobre o que é que deve ser feito antes de entrar no mercado de capitais passa precisamente por finanças pessoais. Perceber qual é o montante da poupança que pode ser, então, passada para o mercado de capitais. Depois, procurar produtos apenas e só dos quais, pelo menos, tenham uma base de entendimento suficiente para se sentir minimamente preparado para investir. Isto passa por perceber as características do produto, quais é que são as comissões, qual é o prazo de aplicação, que tipo de rentabilidades pode esperar, quando é que pode ter problemas e, de facto, perceber que habitualmente há o risco de perda de capital, que é uma questão muito importante e muito específica para quem tenha uma aversão ao risco. Quem tem uma grande aversão ao risco não deve entrar no mercado de capitais. Depois passa também por entender, e este é um conselho muito importante, perceber se a entidade ou intermediário com quem se vai relacionar está ou não autorizado para o fazer. É um conselho muito importante. Se eu vou escolher uma app, escolher um site de uma entidade porque gosto da plataforma ou quer que seja, primeiro tenho de perceber se ela de facto está autorizada para o fazer. E a CMVM é quem autoriza as entidades que transacionam estes produtos de investimento. Portanto, no site da CMVM tem uma página dedicada a entidades autorizadas para o fazer e é procurar se de facto aquela entidade está lá. Depois também perceber se o site ou a plataforma ou a app que vai usar tem características de cibersegurança, por exemplo, para garantir que o que nós estamos a fazer, de facto, está protegido, particularmente as transações quando nós fazemos o envio de fundos ou a recolha dos fundos em caso de venda de participações.
E por fim, e uma coisa muito importante, é novamente a mesma coisa, que é atenção, que são produtos que habitualmente têm um risco de capital e é preciso perceber o que é o risco de capital, que é a perda do dinheiro que está aplicado. São estes os principais conselhos da base das finanças pessoais para quem quer entrar no mercado de Os primeiros investimentos. passos, digamos assim, não é? Muito Exatamente. bem, João. João, o que nos podes dizer então? Vamos procurar algo mais atraente, mais fácil de compreender, digamos assim, para o comum mortal? É interessante refletir, porque realmente eu acho que todos aqui os conceitos e os pontos que o Vinay tocou são absorvidos ou compreendidos de uma maneira até um bocadinho, se calhar, diferente numa classe mais jovem. Por exemplo, quando estamos a falar dos objetivos de investimento, nem sempre é muito claro qual é a motivação para investir. Muitas vezes é pressão social, muitas vezes é uma coisa que é uma moda num conteúdo que se está a seguir numa determinada plataforma. E fazer esse exercício de perceber se o investimento é, por exemplo, a pensar numa reforma, a pensar até num retorno para investir numa viagem, perceber, lá está, qual é o objetivo, se é simplesmente aumentar o património. Este é o ponto que talvez às vezes até é mais difícil para os jovens Distinguir ou de de começar perceber, e não é? refletir. Depois, há aqui alguns pontos que, no contexto do que estamos a discutir, tornam ainda mais interessante refletir enquanto investidor jovem, que é realmente aqui o lado da paciência e do horizonte de investimento. Porque lá está, pensar numa viagem a curto prazo ou pensar numa poupança-reforma trazem aqui duas estratégias, ou à partida, duas estratégias de investimento que serão claramente diferentes, onde a tolerância ao risco tem de ser bastante diferente consoante o objetivo. Vemos claramente do lado dos jovens uma paciência mais baixa, isto é, aquela a necessidade de imediato, de retorno imediato. Isto muitas vezes acaba por ser o desafio mais difícil de superar e que as plataformas que facilitam cada vez mais investir deixam assim mais transparente. Mas, por outro lado, eu vejo com bom tom uma certa liberalização do acesso à possibilidade de investimento, quer pelas plataformas, quer isto é, pelas novas plataformas, as aplicações, etc., quer através também da banca tradicional, com plataformas de investimento que ficam disponíveis no home banking e que são cada vez mais focadas na experiência do utilizador. Isto eu acho claramente interessante. Pontos que nem sempre transparecem, por exemplo, a questão da diversificação. Claro que nós temos diferentes níveis de literacia financeira, mas muitas vezes o que existe é produtos que são às vezes muito encapsulados ou embrulhados e tornam, se calhar, uma aparente simplicidade, na realidade, um conjunto complexo de ativos por trás. Enquanto jovem, reflito que o acesso à informação nestas circunstâncias nem sempre está realmente disponível. Disponível. Depois, a questão do aconselhamento financeiro, e neste caso, o que é que leva o jovem a investir? No meu caso, foi aqui vou dizer, uma polinização cruzada de fatores. Eu estava a observar um conjunto de reels, portanto, na plataforma do Instagram, e fui confrontado com uma review de um livro muito interessante de investimento. Por acaso era um investimento dos Estados Unidos. E até me despertou curiosidade mas ter acesso à informação e uma informação contextualizada nem sempre está presente Claro. e daí se calhar até vamos levar a novos pontos de discussão na nossa discussão. É isso mesmo, é isso mesmo. Vou pegar então nas vossas respostas tão ricas e começo por pegar na primeira parte desta nossa intervenção, pedindo ao Vinay que nos diga claramente o que podemos deixar aqui para o consumidor em termos de importância de distinguir um produto de investimento tradicional, se me permites a palavra tradicional, de uma app, de uma plataforma em especial, focando em especial enfim, o teu esclarecimento no fenómeno da gamificação, o que é que o consumidor deve saber, a importância de distinguir estes elementos. Claramente, aquilo que o João falou é um ponto importantíssimo, que tem a ver com a experiência do utilizador, a facilidade, a conveniência, e a democratização dos investimentos. E este é o ponto-chave
para a crescente digitalização nos serviços financeiros, particularmente agora do que estamos a falar na parte dos investimentos. Enquanto que durante muito tempo a entrada dos investimentos, particularmente na Europa, era de certa forma rígida, no sentido de ter modelos muito conservadores, baseados muito mais na informação técnica, na avaliação dos fundamentos, com gráficos ortodoxos, vamos pôr assim. Passado algum tempo e com a entrada particularmente do modelo americano de digitalização, de exemplos muito mais simples, houve esta mudança de paradigma, se quisermos assim falar. O que é que torna aqui a situação mais ou menos preocupante do ponto de vista da proteção dos investidores? E particularmente nós falamos, obviamente, dos investidores de retalho, sejam eles mais jovens ou menos jovens. Tem a ver precisamente com a utilização de técnicas de gamificação. A digitalização ou a liberalização ou a democratização são sempre muito bem-vindas. É vantajosa, portanto, desculpa interromper-te, é vantajosa, digamos Sim, assim, é um benefício para o sim, consumidor. porque traduzem-se primeiro, como dizia o João, numa experiência de utilizador cada vez mais interessante, tornando algo que é extremamente conservador ou ortodoxo ou pesado em algo que possa ser relativizado e mais leve, mas que nunca, e esta é a parte da proteção dos investidores que nos interessa, que não pode descurar os conceitos e os fundamentos que devem estar na base de uma decisão informada e uma decisão e o de investimento informada e consciente. Isto é fundamental. Agora, como eu dizia, a digitalização, a democratização, são todos aspectos muito importantes porque também traduzem-se em maior concorrência. E este é um lado importante. Como nós sabemos do nosso lado, quanto mais concorrência houver num determinado setor, em regra, a tendência é para que haja, primeiro, melhores produtos e serviços, depois haja mais capacidade de haver uma captação de recursos transversal, ou seja, mais pessoas entrarão para os investimentos, e terceiro, um aspecto que também importa muito aos consumidores e aos investidores, uma diminuição nos custos associados, que a concorrência depois traduz também numa diminuição de custos. Isto aconteceu. Agora, o lado das técnicas de chamar os investidores, e particularmente depois aí focando-se nos mais jovens, há uma técnica, ou um estilo de técnica chamada gamificação, que é um dos pontos da nossa conversa hoje, que tem a ver com a utilização de características semelhantes aos jogos. Isto tem a ver com, por exemplo, introduzir aspectos como um prémio ou uma categoria de pontos, ou até haver um disparo de balões ou de confetis quando se faz uma transação. São algumas características, muitas delas Um ambiente já de estão festa, de jogo de festa, não é? exatamente identificadas, no sentido de tornar aquele momento mais prazeroso e mais interessante do que simplesmente ter feito uma transação de um determinado instrumento financeiro. O que é que está, qual é que é o perigo aqui? É tornar isto uma espécie de adição, criar aqui uma adição como acontece com o jogo, Claro. e deixar que o consumidor ache que fez, até para, já aconteceu, os consumidores fazem, o investidor faz uma compra e depois, porque quer limitar uma determinada perda, faz uma venda. Houve ali uma perda porque perdeu algum dinheiro. Ainda assim, houve um disparo de confetis ou balões. E o investidor não acabou por sentir que há um prémio porque fez aquela transação, mas na verdade teve uma perda de capital. E aquela sensação de perda de capital foi menorizada pela tal sensação do prémio. E isto é um perigo porque não deixa entender o real impacto daquela decisão. Exatamente. Okay? E esse é o aspecto que a gamificação deve ter cuidado, ou seja, não criar adição, não menorizar os riscos ou os potenciais momentos de decisão, e não criar a sensação de que, e Ao como fim e ao dizia o cabo, João, falsas expectativas, não é? Digamos que é assim numa linguagem muito e não corrente, não criar, é? exato, falsas expectativas e não ceder a uma espécie de pressão, porque, como dizia o Isso, João muito bem, muitos jovens têm, e sabemos isso, têm entrado para determinados produtos e determinados mercados de investimento, um, induzidos ou seduzidos por alguma pressão. E esse é um aspecto que é importante também, porque a claro, gamificação também pode influenciar claro. isso.
Era isso mesmo que eu ia perguntar ao João. De que maneira é que te parece que o jovem consumidor, sobretudo o jovem consumidor, mas podemos falar, como dizia e muito bem o Vinay, estamos a falar de um investidor a retalho, não é qualquer mais jovem, menos jovem, mas o fenómeno dos influencers, das influências, dos mecanismos virais de contágio, de que maneira é que podem empurrar os investidores para este mercado sem terem, lá está, como o Vinay dizia, a real noção dos perigos, das desvantagens. Acontece mesmo este fenómeno de influencers e de influência? É assim, eu quero começar por dizer que há muitos influenciadores que produzem conteúdo espetacular e super Positivos? relevante Claro, para muita gente. obviamente, esclarecedores, não Portanto, é? Claro, temos de ressalvar essa parte, porque é assim, não podemos colocar todos os influenciadores no mesmo no saco de mesmo saco, bicho-papão exatamente. e que não têm em interesse os seguidores que os seguem. Dito isto, acho que sim, que existe realmente aqui alguma pressão, e que a dificuldade ou o maior desafio a transpor nessa mesma influência ou nessa mesma pressão é perceber quais são os objetivos muitas vezes por trás dos próprios influenciadores. E Claro. se calhar estamos a focar na imagem do influenciador como uma pessoa, mas pode ser um conjunto de pessoas. Podemos estar a falar de um grupo de pessoas num determinado chat ou comunidade em que tem ali um motivo aparentemente disfarçado de boa intenção por exemplo, o único objetivo é tirar ganhos através da má informação de outros. Claro. Existem alguns exemplos sobre isso, são, por exemplo, os fenómenos de pump and dump, em que existem organizadores em que tentam mobilizar uma comunidade para um investimento numa determinada hora, em que levam uma pressão no acesso aos ativos, e isso faz disparar os valores de um determinado ativo. Quem fica a ganhar é claramente quem planeou a situação, porque consegue preparar-se de antemão. Normalmente a data não está bem definida, que é para lá estar apenas as pessoas com informação poderem beneficiar, e isto normalmente incorre até em questões legais de informação privilegiada neste caso. Num contexto mais de influencer, pessoa que mobiliza outras, pode haver muitas vezes aqui a noção de que o elemento da autoridade, e lá está, fazendo a comparação para outras gerações, a imagem da figura pública como exemplo, que depois ganha um elemento de autoridade que não está, pronto, devidamente credenciado para o ser. E lá está, leva a uma crença desmedida, muitas vezes sem análise de outras fontes de informação. Isso para mim é realmente aqui uma questão que me preocupa, porque lá está, fazer aqui uma democratização do acesso a estas ferramentas e plataformas de investimento leva realmente a que não só as pessoas mais informadas, mas também as menos informadas tenham acesso. E isso Claro. por si só, se não for salvaguardado ou pelas próprias plataformas ou por regulação, deixa em aberto uma série de formas de serem exploradas pelos influenciadores. Depois, a questão da pressão social e a pressão daquilo que se gera na comunidade acaba por ser aqui, à semelhança de outros domínios, o fator preponderante para aquilo que o Vinay estava a falar, da questão da gamificação, ser tão exacerbado por um influenciador. Eu crio um conteúdo onde eu digo é tão fácil fazer determinado retorno, vejam também como é interativo, e eu até a dormir estou a fazer, estou a Estou a gerar ganhar dinheiro, estou a ganhar capital. dinheiro. Gera-se assim uma pressão e uma expectativa que lá está, passa daquilo que é um investimento com conhecimento e com ponderação para o campo do jogo, dos jogos de fortuna, onde tudo é construído para, lá está, despoltar emoções que não são Aos as tais conscientes do que confetis, queremos no não é? investimento. Que o Vinay dizia para os balões e confetis, na verdade, e não
uma atitude consciente, não é? Então, João, eu posso Nossa, e concluir que a estratégia... Vinay diz, desculpa. Desculpa, eu só queria dar um exemplo, como o João referiu o exemplo, e eu queria um dos exemplos mais famosos, precisamente neste contexto de digitalização, de criação de influência, de pequenos investidores juntarem-se todos para fazer face ao grande capital dos grandes fundos de investimento, foi o exemplo, ficou muito famoso nos Estados Unidos, foi o exemplo das ações da GameStop, uma casa de venda de jogos eletrónicos, cujas ações estavam quase a zeros, um, e que, por via de um grupo de pequenos investidores numa plataforma que era a Reddit, e terem feito criar um grupo de chamada de atenção para aquela ação, para depois combater os grandes fundos de investimento, teve um efeito de bola de neve gigantesco, ao ponto de aquela ação passar a ter um valor astronómico, ter envolvido ao longo da cadeia de informação pessoas influenciadoras, muito influenciadoras, como o Elon Musk, e ao ponto de levar a uma intervenção do regulador americano para tentar amenizar a coisa. Portanto, isto foi um fenómeno brutal. Há vários documentários sobre este fenómeno, aliás, acho que há um Acaba por ser um filme caso de atualmente agora. estudo até, não é? E é um caso de estudo que é muito importante e que depois até a regulação europeia já está a olhar para aquele exemplo para impedir que isso, de certa forma, aconteça de uma forma não controlada a nível europeu. Muito bem, portanto, eu pegando agora também no caso que o Vinay nos traz e que é completamente ilustrativo do que aqui estamos a dizer, perguntava eu ao João que deduzo que a estratégia vencedora para tornar o investidor mais apelativo para o consumidor que tem esta democratização, como vocês diziam e muito bem, e esta digitalização positiva que abre esta porta ao comum mortal, que até tem umas poupanças e quer inovar, como é o tema, aliás, desta semana do investidor, mas não descurando de maneira nenhuma a boa compreensão dos princípios tradicionais clássicos do investimento. Acabamos por ter, por um lado, este fenómeno da digitalização que torna positivo e facilita este investimento, mas, por outro lado, não é possível fazê-lo sem respeitar os fundamentos clássicos do investimento. É isto, João, portanto, deduzo que um jovem consumidor como tu és, esclarecido e bem informado, digamos que não estou errada nesta leitura. Não, e exatamente, portanto, também aqui um bocadinho trazendo o meu background académico e técnico, de desenvolvimento de software, acho que é importante perceber como é que estas plataformas, lá está, não deixando a componente de gamificação, que é importante e que traz realmente uma imersividade à experiência de investimento interessante, como é que elas próprias podem ser um agente de formação e de consciencialização dos investidores. Lá está, não sei se vai passar por um ambiente de autorregulação ou regulação mais forçada. Já lá vamos. Isso deixo para o Vinay que Isso. é mais entendido nessa matéria, ou que tem se calhar uma perspectiva mais alargada. Mas eu vejo muitas coisas que podem ser feitas ao nível portanto, da interface de interação com o utilizador que salvaguardam um bocadinho essa compreensão das componentes técnicas do investimento. Seja por tentar quebrar a imediatização de algumas decisões que nós tomamos no digital e que hoje em dia estamos realmente habituados a que sejam imediatas, noutros contextos, e que lá está, as analogias que nós fazemos da gamificação noutros domínios, ao serem trazidas para o investimento, levam-nos realmente a ser também induzidos em erro por essas mesmas analogias, e vejo realmente a longo prazo a procura de sensibilizar também na forma como apresentamos os produtos aos investidores. Lá está, coisas como eu falava inicialmente, e tentando aqui terminar com a ponte para aquilo que disse no início, tentar otimizar e personalizar a experiência do investimento também sempre ao objetivo do investimento.
porque se estamos a falar de diferentes níveis de literacia, certamente vamos continuar sempre a ter diferentes utilizadores com diferentes níveis de conhecimento e vai ser difícil do lado, por exemplo, das plataformas de o combater de alguma forma. Podem fornecer conteúdo de forma gratuita, podem conteúdo interativo e intuitivo também para ser explorado. Mas, acima de tudo, ao tentar segmentar o objetivo de investimento, isto é, perceber qual é a motivação para o investidor estar a utilizar aquela plataforma ou aquele produto em concreto, vai permitir a adaptação, lá está, de todas as estratégias de interação, de gamificação, para que lá está, a sensação seja mais ou menos imediata, em que se calhar em vez de eu promover a compra imediata atual, fazer referência àquilo que no futuro pode ser o meu ganho realizado. Sempre, claro, sem menosprezar eventuais perdas, que é eventualmente uma questão sempre pertinente neste tipo de produtos. Portanto, eu vejo com bons olhos. Aliás, como eu disse, a minha entrada Começa no por aí, não mercado de é? Pois, investimentos foi aqui um misto de influencers com, lá está, um livro muito, muito específico, portanto, uma componente mais técnica, e vejo que, lá está, há espaço no futuro para que isto também para os possa dois ser mundos, não é? Para generalizado. os dois mundos. Digamos que é um excelente casamento dos dois mundos. É isso. Vinay, em jeito de conclusão, fechando aqui este nosso à conversa com, que estou certa que dará umas luzes e uns, lá está, os primeiros passos para quem está a ponderar com um objetivo muito concreto investir, o que é que, enquanto especialista da proteção dos consumidores nos serviços financeiros, enquanto representante dos consumidores em tantas entidades, como eu referi, nacionais e internacionais, o que é que falta fazer? O que é que falta regular? O que é que falta regulamentar nesta especificidade do investimento, a digitalização, a gamificação no investimento? O que é que falta, na verdade, fazer arregaçar as mangas? O que é que nós podemos exigir para respeito dos direitos e proteção dos interesses dos consumidores? Esse é um trabalho que nós temos estado a fazer, nós, DECO, Associações Europeias de Consumidores. É um trabalho que está a ser feito desde há alguns anos para cá, em aspectos como dizia o João, digitalização. Olhando só para a digitalização, pelo primeiro fenómeno, a questão da segurança. A segurança nos canais, nos interfaces, para que não haja oportunidade para entidades que queiram usurpar dados, que queiram fazer mau uso de transações, que queiram criar ali canais de desvio de fundos. Esse é um primeiro aspecto que está a ser regulamentado. Existem já diretivas e regulamentos europeus que vão entrar em vigor daqui a 1 ou 2 anos. Não quero passar por nomes, mas o DORA e o MiCAR são claramente duas grandes iniciativas que estão já desenhadas e que vão ser postas em prática. O MiCAR é um aspecto importante porque toca na regulamentação das plataformas de criptoativos, que é um aspecto que também é importante mexer aqui Claro. para perceber que, até ao momento, este é um mercado não regulado. E sendo um mercado não regulado, não há qualquer proteção para um investidor que É mesmo quer jogar sem investir rede, não é? É mesmo quase que em andar rede. sem rede. A volatilidade dos criptoativos tem sido, a maioria de nós acompanha esse mercado, claramente uma montanha russa. Há momentos em que se antevê uma subida enorme, mas há momentos em que se perde imenso valor. Não há, aparentemente, fundamentos técnicos que justifiquem estas oscilações. E depois há o outro lado, que é a regulamentação das plataformas. E isto aqui não só quanto às criptoativos, mas a todas. E é importante que, enquanto nos criptoativos, essa regulamentação vai entrar em vigor em 2025, para os outros investimentos mais conservadores, mais tradicionais ou mais do mundo real, vamos pôr assim, essas regulamentações já existem. O que é que tem a ver? Tem a ver com, por exemplo, uma situação que tem acontecido no caso dos criptoativos, tem havido plataformas que, em momentos de grande perda, limitam a possibilidade ou até impedem a possibilidade do investidor vender a sua posição, vender o seu património de criptoativos para transformá-lo em dinheiro real. Essa limitação de liquidez é uma transação, é uma atuação que deve ser proibida. Portanto, a partir do momento em que eu
invisto, mas se quero o meu dinheiro de volta, devo ter Claro, forma de receber o dinheiro claro, de volta. claro. Portanto, essa é uma das questões que o MiCAR vai tentar resolver na parte dos criptoativos. Depois, um outro aspecto que é importante tem a ver com a gamificação que estávamos a falar. Já está em curso também alguma discussão europeia para perceber que aspectos é que podem ser, vamos por assim, implementados como características de gamificação versus aqueles que devem ser, de certa forma, limitados ou até mesmo proibidos. Tem a ver precisamente com a questão da adição ou criação da sensação de vitória, jogo, ganho, mesmo quando haja uma perda. Portanto, tem que haver uma distinção entre uma coisa e a outra. Um dos incentivos que acontece muito na gamificação é promover transações constantes ou recorrentes, porque cria essa sensação de ganho, Ganho ou de constante. pontos, ou de prémios, quando o investidor até nem queria ter esse tipo de atuação. Mas como aquela plataforma, aquela app, lhe dá essa sensação de que cada vez que faço uma transação estou a ganhar prémios, estou a ganhar pontos, estou a ser congratulado, cria-se depois um desejo de constantemente fazer Pois transações. era o que dizias, a O tal que, adição, não é? A tal adição. exatamente, habitualmente, quem ganha muito com transações constantes? Quem cobra a comissão por transações, não é? Claro. Portanto, estamos a falar de um outro incentivo. E depois há um terceiro aspecto também que tem a ver com, é uma discussão que infelizmente recentemente não conseguimos levar avante para os consumidores ou para os investidores de trabalho, mas vamos continuar. Tem a ver com os conflitos de interesses, isto é geral no mercado de investimentos, porque nós, a nível de consumidores europeus, pedíamos à Comissão Europeia que proibissem os chamados inducements, ou os incentivos que têm a ver com o modelo de pagamento das plataformas em relação às transações. Considerávamos que não pode haver um modelo de pagamento direto de incentivos de um determinado produtor de produtos de investimento que depois paga à plataforma para promover aqueles produtos de investimentos em detrimento de outros. Portanto, nós consideramos que isto não devia acontecer. Infelizmente, ainda assim, a Comissão Europeia considera que ainda deve ser passos graduais, ainda não foi desta, mas quem sabe daqui a 4 anos o conseguimos Se fazer. consegue. E o último aspecto tem a ver com os influenciadores, concordando perfeitamente com o João, há influenciadores e influenciadores. É preciso distinguir. E aquilo que a regulamentação europeia pretende fazer é precisamente autorizar influenciadores que demonstrem ter capacidade para fazer essa transmissão de informação, ou seja, têm de ser influenciadores ou analistas, mas que tenham essa capacidade, essa formação e essa experiência demonstrada, versus influenciadores que são apenas por si nomes. E como são nomes, mas que não têm nenhuma formação, nenhuma apetência, nenhuma especialização nesta área, não podem veicular este tipo de informação. Porque, caso contrário, como dizia o João, é apenas uma personalidade que não tem nada a ver com esta área, nem tem nenhuma percepção do que é que está a promover, mas está a ser usada, entre aspas, para promover algo e está a ser paga por fazê-lo, mas que está a levar depois ao engano um conjunto de seguidores que vai atrás dessa informação por ser aquela personalidade a transmitir essa informação. Muito bem, muito obrigada, Vinay, muito obrigada, João. Chegamos ao fim deste espaço à conversa com. A DECO está sempre ao dispor de todos os consumidores. Passo por DECO.pt, claro. A CMVM também tem informação riquíssima, como é óbvio, o Vinay está lá a falar por todos nós consumidores, mas queremos que este futuro, este projeto de democratizar o investimento seja uma realidade muito positiva para todos os consumidores, portugueses e não só, e vamos lutar por isso mesmo. Portanto, conto com a DECO, a sua associação, e esperamos encontrar-nos em breve num outro À Conversa Com. Foi um enorme gosto estar aqui convosco e partilhar este espaço. Eu aprendi muito e espero que todos aqueles que seguiram também tenham recolhido alguma informação. Obrigada e até breve.